Pega a caneta pra fingir. Tá começando, tá bom? Tô colocando aqui. Vai entrar uma galera. Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um Talk Dom. Essa semana aí a gente aproveitando ainda sobre o Outubro Rosa, né, a prevenção do mês, o mês de prevenção, né, do câncer de mama. E hoje a gente está com um convidado aqui, a tecnóloga Pamela Almeida, tá? Ela que está à frente do setor de radioterapia aqui do Hospital Regional do Litoral Norte. Ela vai se apresentar e a gente vai conhecer um pouquinho mais da radioterapia, a importância da radioterapia no tratamento aí contra o câncer de mama. Boa noite, professor Tiago. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha rotina, sobre o tratamento do câncer de mama na radioterapia. Eu atuo na radioterapia há 5 anos e meio, passei por algumas instituições e atualmente estou aqui no hospital. É algo novo, né, para a cidade, para os pacientes do SUS, ainda algo bem bacana. E hoje eu vou passar um pouquinho para vocês, um pouquinho do meu aprendizado para vocês. Primeiramente, o que é a radioterapia, né? Muito se ouve falar, a radioterapia, muitos confundem com a quimioterapia, só que não, a radioterapia, ela utiliza da radiação ionizante para o tratamento das células cancerígenas, ou seja, aquela radiação do raio-x, geralmente raio-x de tórax, é aquela radiação, porém, muito mais, em dose mais elevada. E assim, a paciente faz o autoexame, ou às vezes é detectado o nódulo durante a mamografia, ou durante uma ultrassom. Depois que é feito, vi que está com nódulo, vai lá, faz a biópsia, aí vai passar no médico.
Aí o médico ele vai falar se é benigno, maligno, se vai ter que fazer a radioterapia. Cerca de 80% das pacientes elas fazem sim. Muitas das vezes a quimioterapia junto com a rádio, às vezes só a radioterapia, mas geralmente sempre tem que fazer a radioterapia. Legal. Pessoal, vamos mandando aí, né, as dúvidas, vamos aproveitar porque esse tema aí é bem amplo, né? A gente costuma falar aí que é um campo que a gente acaba não conhecendo tanto, como aí a parte de raio-x ou até mesmo tomografia. Então vamos aproveitar, tirar as dúvidas, tá? Então, Pamela, fala pra gente um pouquinho o dia a dia, como que é, por exemplo, porque a gente sabe que quando o paciente chega num setor de radioterapia, ele já tem um diagnóstico, Sim, né? sim. Ele já sabe o que ele vai fazer. Às vezes quando ele vai fazer um exame, ele ainda está pesquisando, né? Vai descobrir. Mas quando ele chega no setor de radioterapia, ele já tem esse diagnóstico. O cuidado, como que é? É diferente de um paciente que você traz do radiodiagnóstico, que ele está ali pesquisando, como que é essa interação técnico e cliente-paciente? Bom, eu costumo dizer que o atendimento humanizado, ele está diretamente ligado, né, ao tratamento do paciente. Porque assim, quando chega ali, já chega com o diagnóstico, já sabe que vai ter que tratar. Então vai passar pelo médico, primeiro passo, é feita uma tomografia, né, a gente fala que é diferente da tomografia de diagnóstico, é uma tomografia de planejamento. Nessa tomografia, o médico, ele juntamente com o técnico, ele determina o local da onde ele vai querer que seja irradiado. A mama toda, às vezes quer que pega essa região que a gente fala que é a fossa, né? Aí nós fazemos a tomografia. Depois que é feita a tomografia, nós fazemos as marcações, que o pessoal tanto fala, nossa, o que é aquelas marquinhas, né? Aquelas manchas. Aquelas manchas, isso. A gente faz as marquinhas porque a partir dali que começa, né, todo o procedimento do paciente. Aí depois que faz a tomografia, vai voltar para o serviço para poder ter o primeiro dia de tratamento. Esse primeiro dia nós costumamos dizer que é um dia mais tenso, porque o paciente está mais nervoso, demora um pouquinho mais, mas no decorrer dos outros dias, o tempo eu costumo dizer que é de 10 a 12 minutos. Tem muito, assim, eu falo que a gente anda muito com a enfermagem, porque às vezes o paciente ele fala uma coisa pra gente, não fala pra enfermagem. Então a gente sempre tá junto, a enfermagem sempre tá olhando a pele do paciente. Sempre, são cerca de mais ou menos de 25 a 30 sessões, né, que a gente fica, o técnico fica com o paciente. No caso de mama, em outras estruturas, às vezes demora 10 dias, às vezes 38 em alguns casos, mas assim, mama costuma ser de 25 a 30 dias. Então, assim, tem que ter essa interação, tem que ter esse cuidado, né? Eu falo que a gente acaba se apegando ao paciente, não pode, mas a gente se apega, porque assim, cria aquela relação de confiança, né? Então, o paciente está ali, está debilitado, e ao mesmo tempo que nós técnicos, né, nós temos que ser ágeis, a gente tem que estar ali prestando atenção em tudo que está acontecendo, porque assim, tem o planejamento, tem o físico, tem o médico, mas quem está dia a dia com o paciente somos nós, que estamos ali no aparelho, né? E assim, é muito gratificante no decorrer de tudo isso, você vê que a maioria, assim, a resposta é legal do tratamento, entendeu? Sai curado, assim, né? É bem bacana. O pessoal tem bastante dúvida, assim, o setor, como que é? Você falou aí, é o físico, é o médico e tal, mas ali no dia a dia, você está mexendo, está posicionando o paciente, está fazendo o tratamento, na antessala, ali, é você e o paciente, é você a enfermagem e o paciente, essa interação. E como ela disse aqui, pessoal, bem importante, né? Interação aí, comunicação entre aí os setores para o bem maior que é o nosso paciente. Sim, sim. Assim, a radioterapia é o médico, radioterapeuta, aí tem a enfermeira, né? Enfermeira responsável. Geralmente ficam 2 enfermeiras no setor e são 2 técnicos no aparelho, né? 2 técnicos por horário. Então, assim, e ainda tem o pessoal da física, né? Que são aqueles que planejam. O médico fala, eu quero isso. Aí o pessoal se desdobra para fazer, para calcular a dose, tudo certinho. E tem o dosimetrista também. Então, assim, é uma equipe que a gente anda junto ali. E geralmente tem que ser 2 técnicos
por horário no aparelho. Então, assim, enquanto um tá lá dentro, posicionando o paciente, ajudando o paciente a se trocar, o outro tá lá puxando a ficha do paciente, colocando os dados certinho, confirmando os dados. Então, geralmente tem que ser assim, 2 por aparelho, né? Aqui, atualmente, a gente está com 2 técnicos no aparelho. Legal, bacana. E assim, o pessoal geralmente pergunta bastante, né? Os efeitos colaterais de uma sessão de radioterapia aparecem imediato? Quais são as queixas principais que as pacientes, né, no caso, aí na radioterapia de mama, elas queixam, assim, depois de algumas sessões? Então, geralmente, os efeitos, eles começam a surgir a partir da 10ª aplicação, por aí. Só que assim, é incrível, porque tem paciente que você fala, nossa, essa daqui vai dar problema. A mama não vai... Gente, e suporta as 30 aplicações que eu fico assim, nossa, impressionada, como que pode, né? E tem umas que a partir da 12ª, você já vê, a mama já começa a ficar mais vermelha. A gente sempre fala que é importante hidratar a mama. Só que esses cuidados, antes da radioterapia, a enfermagem orienta, o médico orienta, tudo certinho. No decorrer do tratamento, acontece de ficar vermelha, em alguns casos acontece da pele abrir, fica mais escamada a pele da paciente, mas assim, é muito relativo, né? Hoje em dia, devido a tanta tecnologia, o risco assim, tá bem menor, bem mínimo. Assim. Muito legal. Pessoal, vamos tirando as dúvidas, vamos aproveitar aí, tá? Vamos interagir com a nossa live, tá? Você chegou a falar um pouquinho aí, o tempo do paciente no aparelho, assim, depois que você já posicionou, já tem todo o processo, o tempo que ele fica de cada sessão. Eu acredito que cada parte que vai ser tratada, né, ela tem um tempo diferente. Na mama, qual que é esse tempo? Assim, geralmente nós trabalhamos com tempo de 10 a 12 minutos por paciente, com exceção do primeiro dia, porque o primeiro dia demora um pouquinho mais, a gente faz um raio-x, posicionamento, às vezes tem que mudar algum acessório, mas geralmente é de 10 a 12 minutos. E tem, quando tem, a gente fala que é portal, o raio-x, né, de localização, aí demora um pouquinho mais também, mas não chega a passar de 15 minutos, entre o paciente entrar, se trocar, tratar e sair. Então, assim, é uma coisa muito rápida, bem rápida mesmo. Isso faz com que a gente consiga atender mais pacientes, né, bem bacana. E também, assim, a duração do tratamento, que nem a gente fala que é de 25 a 30 sessões. Em alguns casos, chega a 30, mas na maioria chega a 25 dias de aplicações. A gente fala que é de segunda a sexta, porque final de semana a pele do paciente tem que descansar, tem que ter essa pausa. É bem assim, bem contadinho mesmo. Quando tem feriado, durante o planejamento, né? O físico, quando ele vai planejar a ficha, o tratamento do paciente, ele olha tudo isso. Olha, vai ser esses dias, vai ter manutenção no aparelho, preventiva, então não vai tratar. Então tudo é calculado. Porque às vezes acontece, o paciente fala, nossa, mas eu vou ficar tantos dias sem tratar. Não, fica tranquilo, porque já está tudo contabilizado, tá tudo certinho. É legal. A Ana C. Maciel acabou de perguntar aqui, quantos pacientes por dia dá para atender na radioterapia? Olha, por horário, em torno de 5 pacientes. Agora, depende do serviço. A gente chega a tratar 40, 45 pacientes. Aqui a gente ainda não está tratando, mas assim, a princípio vai ser só um horário e no decorrer do tempo a gente aumenta. Uhum. Mas por horário, Ana, é cerca de 4 a 5 pacientes por horário. Legal. Vai mandando as dúvidas, pessoal. Vamos aproveitar. E com o tratamento, a pele vai ficando manchada, você falou. Tem alguma outra situação que aconteça, dependendo da paciente? Eu sei que muita coisa é anatômico, né? Vai depender muito da paciente, mas algo assim que a gente consiga, que a gente tem que tomar um cuidado maior, o que seria? Eu oriento geralmente as pacientes a não, quem pode, né, não usar sutiã, porque acaba pressionando, então fica sem sutiã. Sol, não tomar sol, até depois, né? Depois que termina, o médico passa algumas orientações e tem que ser seguidas, porque às vezes a paciente não faz e depois chega pra gente, olha o que aconteceu.
Então tem que seguir. Eu costumo dizer que é melhor a gente pecar por excesso, né? Então faz o que tem que fazer. Se tem alguma dúvida, pergunta pra gente, pergunta pro médico. Às vezes não vai conseguir falar com o médico, pergunta pra enfermagem. Não faz nada. Muitos pacientes têm a mania, eu vou passar óleo de babosa. Eu vou passar, vou hidratar. Não, gente, não faça isso, pelo amor de Deus. Tem os cremes específicos, tem as coisas certas, faça tudo sobre uma orientação. Legal. A Paulinha92 está perguntando quais os acessórios utilizados na radioterapia. Legal, boa pergunta. Geralmente nós usamos a rampa de mama, né? E assim, o paciente fica com o braço elevado, a mama que vai tratar fica elevada. A gente usa a rampa, o suporte de joelhos e em alguns casos a gente coloca travesseiro, depende da paciente, né? Tem muita dificuldade, aí a gente coloca um travesseiro atrás para poder dar um conforto. Na radioterapia a gente trabalha com o conforto para o paciente. Não adianta eu deixar meu paciente toda pressionada, sendo que no decorrer dos dias não vai reproduzir. Então tem que ser todo dia a mesma coisa. A gente trabalha muito com o posicionamento correto, as marcações corretas. Quando começa, a gente fala muito, não perde a marquinha. Antes de começar, antes de começar. A gente faz a tomografia, coloca as marcações e depois que começa, a gente vê o paciente todos os dias, né? Mas às vezes acontece de ficar suspensa por conta da mama, às vezes a mama tá machucada, o médico suspende uma semana, depois volta. Mas assim, tudo de acordo com cada paciente. E a respeito dos acessórios, assim, o que fica melhor. A gente já tem o padrão para cada... é mama, é próstata, é cerebral, já tem o padrão. Mas assim, a gente sempre foca naquilo que fica melhor para o paciente. Legal. E quando a gente fala assim, a gente vê diversos tipos, né? Tanto de tratamento. Quando se fala de hipofracionamento, o que seria, o que significa? Então, esse hipofracionamento foi adotado há pouco tempo. Porque assim, é um tempo menor, né? De menos dias com uma dose maior. Só que assim, tem que ser de acordo com cada paciente. Vai começar, volta lá na biópsia, o tipo de tumor, o quanto, né, se está muito invasivo ou não, tudo depende do paciente, do tumor. Aí o médico vai e fala, não, esse aqui dá para eu fazer, vai ser a dose hipofracionada. Então, chega a ser 16 dias, olha para você ver, de 25 para 16 dias, e alguns casos a gente trata o boost, também a gente fala bastante. Esse boost ele é um reforço de dose no local onde estava o tumor, geralmente no local da cicatriz. Então, assim, são mais 5 dias de aplicações. Então, esse fracionamento é isso. Aqui a gente também vai adotar isso, é bem bacana, porque você consegue atender mais paciente, né? Tem que ver de acordo com o biotipo, de acordo com o tumor, mas é uma coisa bem bacana. Muito legal. O Diógenes Nobre está perguntando se existe algum preparo antes da realização do exame. Então, no caso da radioterapia de mama, não tem. Para outras localizações, né, tem, mas para mama não, geralmente não tem nenhum preparo mesmo. A gente só orienta assim, né, hidrata bem a pele antes, né, tenha muito cuidado, evita o sol, mas não tem nenhum preparo não. O Murilo Paladini também está perguntando se já aconteceu de, por algum motivo, o planejamento ser mudado durante o tratamento. Já aconteceu. Assim, às vezes a paciente engorda, emagrece, às vezes acontece da paciente perder a marcação. Nessa fase do Covid foi uma coisa bem assim, bem complicada, porque a paciente está tratando, pegou Covid. Como que faz? Né? Não pode continuar o tratamento, tem que parar. Então, assim, nisso, o que ficava suspenso, a paciente vai tomar banho, perde a marcação, não pode voltar para poder retocar. Então, às vezes, a gente tem que agendar uma nova tomografia. Aí, o físico, ele vai fazer o cálculo de quanto de dose que já foi tomado, né, de tanto que já foi irradiado, para depois continuar. Mas, assim, tem que replanejar. Hoje, nós trabalhamos com o planejamento, é tudo com base na tomografia. Pelo menos aqui com a gente. Isso é muito bacana porque acaba poupando os demais órgãos, né? A gente consegue oferecer um tratamento melhor para o paciente. Muito bacana. Legal. E no caso, o paciente ele faz todo esse tratamento, a gente sabe que tem diversos outros riscos, mas e o risco?
tem o risco de voltar, né? Já aconteceu de você tratar uma e de repente te vir uma remissiva e tratar novamente essa mesma paciente? Já aconteceu, porém, na mama oposta. Coisa de mais de 10 anos, assim, depois. Na mesma mama não acontece. Assim, nada é 100%, mas assim, na mama nunca aconteceu de eu pegar, porque assim, tá irradiando a mama toda. Então ali vai tratar tudo. É diferente da químio, porque a químio, ela prejudica o corpo todo, né? Ai, cai o cabelo, a unha. A mama não. A radioterapia em si não. É local. Mas no caso da mama, é só na mama ali, já trata tudo. Aí acontece sim, mas às vezes quando tem metástase, volta numa outra mama, volta em outro local do corpo, mas na mesma mama não acontece. E dentro dessa sua experiência, né, na radioterapia, 5 anos, né, que você falou, alguma coisa que te marcou? Porque eu acho que cada paciente ele te dá, né, ele deixa aquele mas alguma coisa assim que você olha, que você tá nessa área aí, você lembra e fala, não, eu tô aqui para ajudar. Teve alguma coisa, ou até mesmo no seu início, o que te motivou a ir para a área da radioterapia? Porque, sinceramente, são poucas pessoas que querem ir para a área da radioterapia, né? Na verdade, eu falo assim que a radioterapia que me escolheu, né? Porque foi o primeiro emprego, a gente formou, e agora, né? E agora? Fiz estágio, não foi na radioterapia, foi algo muito, assim, inesperado. Fiz a inscrição no site, me chamaram, e eu lembro que quando eles chamaram, eles falaram assim, não precisa ter experiência, e realmente não tinha experiência de nada. Eu olhava e falava assim, gente, eu não vou conseguir. Como que eu vou fazer? Porque assim, é muito detalhe. Por isso que eu falo, gente, estuda, o aprendizado, a gente sempre tem que estar em busca, né? Tá vendo? Todo mundo fala que o professor Thiago é chato de falar, né? Não, mas é bem assim. E ali onde eu comecei, eu não sabia nada. Não sabia, gente, nem fazer um raio-x direito, porque nós fazemos lá, nós falamos que é o portal. Então é de localização. Então, assim, foi no decorrer do tempo, você vai aprendendo, as pessoas vão te ensinando. Pessoal, eu falo assim que é muito importante, e eu tive isso no primeiro local que eu trabalhei, a recepção das pessoas, do colega de trabalho, porque você tá chegando, você não sabe nada, entendeu? Você não sabe, você precisa, tá cheio de dúvida, o medo, porque já vem com aquela carga assim, eu não posso errar, é uma vida, entendeu? Eu não posso errar, como que eu vou fazer? E as pessoas sempre receptivas, sempre ajudaram, isso é muito importante pra gente. Eu, em relação assim, a algum paciente, eu gosto muito das pacientes de mama, porque as mulheres, elas são muito fortes, né? Então você vê muito assim, acaba criando um vínculo com as pacientes, elas chegam ali, muitas estão trabalhando, algumas estão com a mama machucada, você vê que o psicológico tá abalado, algumas fazem a quimio e a rádio juntos, né? E assim, tá ali, tá firme, tá sorrindo, tá sem o cabelinho, né? Fica ali careca e tal, e tá firme, tá forte. São pacientes que marcam, assim, tem umas que se tornam até amigas, né? Muito bacana. A Paulinha, 92, novamente, está acompanhando a gente aí, a nossa live inteira pelas redes sociais. Ela perguntou se o mesmo técnico que realiza a tomografia para o planejamento é o que opera o aparelho para o tratamento. Ai, muito bacana, legal. Sim, na maioria das vezes sim. Geralmente, tem que aprender a tomografia, porque é diferente a tomografia de planejamento, né? Mas tem que aprender porque vai ter que fazer lá no aparelho. Então, assim, geralmente, assim, não que seja, mas pode ser o mesmo técnico para poder ficar no aparelho. Porque geralmente a quantidade de planejamentos não são muitos, é de 4 a 6. Em compensação, o paciente a gente tem muito. Então, às vezes, coloca num horário diferente, antes de iniciar os tratamentos ou depois, para poder ajudar no aparelho. E esse planejamento, a gente já fala tanto, mesmo em aula, né? Planejamento, ele tem um tempo, assim, olha, dependendo do câncer, em quanto tempo que o paciente vai ter ali, assim, olha, você vai fazer tantas sessões de tantos minutos, tem um tempo hábil para isso? É assim, é de acordo com o tipo de tumor. Ele passou lá com o doutor, aí o doutor fala, não tem como dar, serão 25 dias. Pode ser que o doutor fale, vai ser 25 dias. Mas na hora de planejar, lá com o pessoal da física, não dá, entendeu? Uma coisa não dá certo com a outra, então tem que aumentar os dias, diminuir. Às vezes consegue aplicar o fracionamento no paciente.
Assim, é feita a tomografia de planejamento. Essa tomografia é onde são feitas as primeiras marcações. Então, o técnico ele tem que estar prestando atenção em tudo. Porque, assim, o local de tratamento vai partir dali para eu poder mandar para o físico, para eu poder mandar para o médico. É de acordo com a tomografia de planejamento. Depois vai passar para a física. Aí a física e o médico vão sentar, vão desenhar, vão ver quanto que dá para poupar de coração, porque acaba pegando, né? Sim. Um pouco de radiação no pulmão, no coração. Então, assim, tudo depende de cada paciente, tudo depende, não tem como falar, não tem uma regra, ó, para esse paciente vai ser 25 aplicações. Tá, pode falar isso, mas alguns médicos até falam e acabam mudando depois. Legal. Aí você até citou ainda há pouco aí sobre essas marcações, né? Isso. Como que elas são fáceis de sair, elas somem, ela é um material especial, é uma tinta especial? Como que é feito, como que é? Geralmente é uma caneta dessas de retroprojetor, 2 milímetros, e tem o Upside, que a gente fala que é um plástico transparente. Ele gruda, né, na paciente, é próprio para isso mesmo. Então, assim, quando vem para fazer a primeira marcação, o médico coloca, né, a área que ele tem interesse e nós já colocamos. Então, assim, a gente vai trabalhar dentro dessas marcações. Então, tem que tomar cuidado para não perder, porque tudo começa com base nelas, entendeu? Bacana. Então, pessoal, a gente vai finalizando aqui a nossa live, tá? Quero agradecer você, Pamela, muito obrigado aí por receber, né, o nosso convite, aceitar o nosso convite. Aqui tá uma pequena lembrança do Instituto, lindo. Tá bom? Obrigada. Agradecendo você. Pessoal, muito obrigado aí pelas perguntas, tá? Tamo junto e até a próxima live. Tchau. Tchau, gente. Estudem. Tchau, pessoal. Tchau.